Agir de forma contrária ao impulso de ação das nossas emoções pode ser uma estratégia muito mais efetiva para a regulação emocional do que todas as que você tem utilizado até então. Vem comigo hoje que é sobre isso que a gente vai falar. Olá, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu decidi te trazer um conceito que é da DBT, a terapia comportamental dialética, que é, na verdade, uma habilidade de regulação emocional que eu uso muito em sessão com os meus pacientes, mesmo que eu seja da TCC, porque ela é muito efetiva. Para explicar para vocês sobre essa habilidade e sobre o porquê ela é tão efetiva assim, primeiro eu preciso explicar para vocês a função dessa habilidade, quais comportamentos geralmente a gente adota quando a gente não está regulado emocionalmente. Bom, a gente parte de uma premissa de que quando a gente desregula emocionalmente, né? Então, quando a gente tem pensamentos, interpretações sobre alguma situação e a nossa regulação emocional é afetada, a gente muitas vezes tende a adotar comportamentos que intensificam esse sofrimento, não comportamentos que reduzem, que colaboram para a gente manejar esse sofrimento. Na verdade, muitas vezes, as estratégias comportamentais que a gente adota colaboram para a manutenção desse estado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando a gente está muito ansioso, né? Então, imaginando uma situação em que eu esteja muito ansiosa, por exemplo. Qual é o meu impulso de ação nesses momentos? Muitas vezes o meu impulso de ação nesses momentos vai ser de fugir. Então, a gente não fala que a gente tem muitas vezes a reação da luta ou fuga? É isso. A gente vai enfrentar ou fugir e muitas vezes a gente vai fugir. Então, quando a gente se sente ansiosa, muitas vezes a gente tende a fugir do contexto, fugir da pessoa, fugir da situação que deixa a gente ansiosa, né? Então a gente vai ou para um comportamento de fuga, realmente de sair da situação, ou para um comportamento de esquiva, de nem entrar em contato com a situação e já evitar antecipadamente. A gente adota muito essas estratégias e a longo prazo elas não são estratégias funcionais, porque elas não auxiliam a gente a desenvolver habilidades e, na verdade, nem tolerância a esse desconforto. Então a gente não só não desenvolve habilidade de regulação emocional, como a gente não tolera o desconforto e a gente não aprende o que a gente precisa aprender com essas situações, do tipo aprender que a gente consegue passar por elas. Então, a longo prazo, essas estratégias do impulso de ação das nossas emoções, elas acabam não sendo efetivas. Então, por isso, a gente pensa em adotar ações opostas ao impulso de ação da emoção. Inclusive porque elas não são efetivas nem sequer para regular as nossas emoções. E aí entra a habilidade da ação oposta com esse objetivo. Com o objetivo de trazer para os pacientes essa ideia de que quando eles percebem alguma emoção mais intensa neles e eles cedem a esse impulso de ação da emoção, eles intensificam esse estado de humor e que se eles adotarem um comportamento diferente, contrário a esse impulso de ação, existe uma tendência maior de esse estado de humor ser regulado. Então a gente explica isso para os pacientes e a gente explica quais são os impulsos de ação de cada emoção. Então trazendo aqui o exemplo para vocês da ansiedade, que é um impulso mais de fuga, de esquiva. A tristeza também é um impulso de isolamento. A raiva, ela traz um impulso de ação, né, de se defender, de se posicionar. Então, a partir do momento que a gente sabe quais são os impulsos de ação de cada emoção, quando a gente percebe que essa emoção ela não é justificada por fatos, né, então que ela não está condizente com a situação que a gente está vivendo, é importante para a gente regulá-la que a gente adote uma ação oposta. Então, muitas vezes vai fazer sentido você se sentir triste, você sentir raiva. Outras vezes não. Então, quando você está ansioso, muitas vezes essa ansiedade não faz tanto sentido assim. Então, a gente precisa verificar. Se ela não estiver justificada por fatos, a gente vai tentar adotar uma ação diferente, né? Então, a sua emoção, ela não está justificada por fatos, então a gente vai adotar um comportamento de ação diferente desse. Então, a gente faz isso até pro amor, tá, gente? Então,
Você tá numa relação que é uma relação destrutiva, uma relação em que você não recebe como você entrega. Então, se essa emoção, né, esse amor que você sente, ele não tá justificado pelos fatos, o ideal é que você adote uma ação oposta ao amor, que seria, no caso, não entrar em contato, seria, no caso, não ficar remetendo as lembranças, não trocar com essa pessoa, realmente colocar um ponto final, bloquear esse contato e afins. Isso é uma ação oposta ao amor. E a longo prazo, essa ação oposta, ela vai te ajudar a manejar essa emoção. E é isso que a gente faz com todas as emoções. Então, a sua ansiedade, ela tá te mandando evitar, a gente vai adotar uma ação oposta a esse impulso de ação. A gente vai enfrentar. Então, você sente muita vergonha. A sua vergonha, ela te pede pra evitar os contextos e você evita. Não, a gente vai tentar te colocar nesses contextos, enfrentar esses contextos e assim por diante. Então, é uma estratégia que a gente usa muito para regulação emocional justamente por isso, porque a gente propõe que o paciente, de forma recorrente, consistente, adote comportamentos que não sigam o impulso de ação da emoção deles. E a gente vai perceber com os pacientes qual vai ser o resultado disso. E que o resultado tende a ser muito positivo mesmo. Então, essa é uma ação, é uma intervenção que eu costumo usar bastante, né? Porque é uma habilidade. A partir do momento que o paciente desenvolve a habilidade de reconhecer se a emoção dele tá justificada por fatos ou não, e o que ele pode fazer a partir daí para ele manejar esse contexto, para ele não intensificar esse sofrimento, você está ensinando para o paciente uma habilidade para a vida inteira dele. É muito funcional, é muito adaptativo. Então, eu gosto muito de explicar o conceito da ação oposta para o paciente e aí trazer para ele que, a partir daí, é papel dele não recorrer aos impulsos de ação dessa emoção que a gente está tentando regular. Então, a gente vai, de forma consistente, manter a ação oposta em todo e qualquer comportamento. Então, essa é a ideia da ação oposta e é assim que ela pode ajudar os nossos pacientes e ajudar a nós, terapeutas, por que não, a regular essas emoções. Espero que tenha ficado claro para vocês e se tiver ficado claro, contem aqui embaixo, se não, também. E se vocês tiverem gostado, curtam aqui esse vídeo, se inscrevam no canal que, como vocês já sabem, toda semana a gente tem novos vídeos.